Olá, meninos! A gente fala hoje da região chamada de região inguinal, né? Que muitas vezes é conhecida como região da virilha. E aí a gente começa para discutir essa região pensando a respeito de um caso clínico. Então, um homem de 45 anos, entregador de gás, procurou um ambulatório queixando-se de aumento de volume na região pública há 5 meses, aproximadamente, e que piorava ao carregar peso. Ao exame físico, notou-se uma tumefação bilateral na região pública, que piorou quando o paciente realizou manobras para o aumento da pressão intraabdominal, como a manobra de Valsalva. O diagnóstico foi confirmado, hérnia inguinal direta bilateral, e o paciente foi encaminhado para a cirurgia. Bom, então o que aconteceu era desta forma. Primeiro, foi visualizada uma tumefação na região, e quando o paciente realizou uma manobra para o aumento da pressão intraabdominal, o que acontece é que esta tumefação ela piora, né? E essa manobra para aumento da pressão intraabdominal ela é chamada de manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é feita desta forma, ó. Então você pede que o paciente ele assopre o dorso da mão. E aí quando ele faz isso aqui, aumenta a pressão intraabdominal e aí você tem um extravasamento maior, né, uma tumefação maior nesta região. E aqui é possível fazer a palpação para confirmação de que essa protusão ela aumenta com a manobra de Valsalva. Aqui um ultrassom que foi realizado no paciente, então novamente pede-se para ele fazer a manobra, ou então muitas vezes com a própria respiração, o que acontece é que você visualiza, né, essa movimentação das alças intestinais em relação à parede do abdômen. E aí a gente só relembra os conceitos. Então, em primeiro lugar, aqui a região inguinal, também conhecida como virilha. Então, é esta região de transição da parte inferior do abdômen já com a coxa. Então, aqui a gente tem uma delimitação através, então, do chamado ligamento inguinal nesta região. Então, aqui, né, nas setas. E aí, se a gente for detalhar essa região, então, primeiro, eu relembro que essa região ela tem relação com o osso do quadril. E aí, aqui eu visualizo, né, o músculo oblíquo externo com a sua aponeurose. Aqui a região que a gente fala muito da espinha ilíaca superior anterior, ou antero superior. E o que acontece aqui, na verdade, é que a aponeurose do oblíquo externo, ela vai fazer uma dobra nesta região que a gente visualiza muito bem aqui. E aí, o que acontece aqui é que eu tenho a passagem já dos vasos femorais através desta região, que fica posterior, então, ao que a gente chama de ligamento inguinal. Quando a aponeurose do oblíquo externo ela forma essa dobra, acontece aqui a formação de um canal por onde eu tenho a passagem de algumas estruturas. E este canal é, na verdade, o canal inguinal. Então, olha lá, através da dobra da aponeurose do oblíquo externo, na verdade, eu tenho então a formação deste canal, que aqui está aberto. Então, se é um canal, na verdade, eu tenho a formação, o início deste canal é um anel, que a gente vai chamar de anel inguinal profundo. E o final deste canal, a gente visualiza aqui, é o anel inguinal superficial. Então, deste lado da figura, a gente visualiza exatamente este canal, né, fechado ainda. E aqui esse canal ele foi aberto para que vocês pudessem visualizar as estruturas que estão passando por ele.
E aí, se eu fosse delimitar exatamente este canal, então, olha lá, agora visualizando de dentro para fora, então aqui eu vejo o anel inguinal interno ou anel inguinal profundo. O anel inguinal superficial estaria aqui mais nesta região. E aí o que acontece é que eu tenho a passagem, então, de estruturas por dentro deste canal. Aqui, a parte superior deste canal é formada, olha só, principalmente pelo oblíquo interno, então seria o teto deste canal. A parede anterior, então, como nós dissemos, seria a aponeurose do músculo oblíquo externo. E ainda eu tenho aqui o ligamento inguinal, que seria o final desta dobra da aponeurose. E aqui a região posterior, então, formada pelo chamado trato ilho-púbico. O que seria essa parede posterior, esse trato ilho-púbico? Seria a fáscia transversal, que vocês já conhecem, que se uniu à fáscia do transverso do abdômen. Então, aqui, né, essa reunião dessas duas estruturas acabou formando, então, o chamado trato ilho-púbico, que é a parede posterior do canal inguinal. Então, olha lá, na verdade, o que é que acontece, como esse canal ele é formado? Ele é formado, na verdade, da retração de uma estrutura que a gente chama de gubernáculo, né? Um nome estranho. É essa estrutura que aqui no GIF está em verde. Então, o que acontece é que, durante o desenvolvimento, existe uma retração desse gubernáculo, e este gubernáculo, nos homens, está ligado ao testículo. Portanto, quando ele retrai, ele vai puxar o testículo para a região do escroto. Nas mulheres, ele vai estar relacionado ao que a gente chama de ligamento redondo do útero. Então, o que acontece aqui é que a formação do canal inguinal, ela está intimamente relacionada, então, à retração dessa estrutura que é chamada de gubernáculo. Bom, então, olha lá, nos homens, o que acontece é que o gubernáculo, ele vai promover a descida do testículo até a região do escroto. Então, o testículo, ele vai parar no escroto e ele passa por dentro do canal inguinal para chegar até o escroto. E aí o que acontece, olha lá, é que o testículo, na verdade, então, ele se forma dentro da região abdominal e depois o que acontece, até aí 1 ano e meio, né, esse testículo ele pode descer naturalmente para a região do escroto. Então, aqui a gente visualiza uma figura do testículo ainda dentro da cavidade abdominal, já aqui na cavidade pélvica. E aqui a gente visualiza depois da passagem através do canal inguinal e o posicionamento na região do escroto. Então, qual que é o conteúdo que é que passa dentro do canal inguinal de mulheres e de homens? Então, nas mulheres, existe a passagem somente de um ligamento, que é um ligamento que sai lá da região do útero, um ligamento chamado de ligamento redondo do útero. Este ligamento, ele passa pelo canal inguinal e ele vai até os lábios maiores das mulheres. Então, somente um pequeno ligamento passa pelo canal inguinal das mulheres. Nos homens, então, o que vai acontecer é a passagem do testículo, e aí o testículo leva consigo uma série de estruturas que vão estar relacionadas ao funcionamento do testículo. Então, o que a gente chama de funículo espermático. O funículo espermático, ele contém várias estruturas. Então, por exemplo, o chamado ducto deferente, que é uma via espermática responsável por levar o espermatozoide desde a região do testículo até a região da uretra prostática para formar o sêmen. Eu tenho a artéria testicular, eu tenho a artéria para o ducto deferente.
Eu tenho a artéria chamada de cremastérica, que é uma artéria que vai para o músculo responsável pelo enrugamento do escroto. Eu tenho um plexo venoso denominado de plexo pampiniforme. E tenho ainda fibras nervosas, né? E o ramo de um nervo, chamado de nervo genitofemoral, que vai passar por esta região. E, obviamente, alguns linfáticos. Então, esse cordão que passa, né? E que vai levar estruturas para o testículo, esse cordão é o chamado funículo espermático. Então, aqui, agora a gente visualiza por dentro da parede abdominal e aqui a gente visualiza a passagem dos vasos ilíacos externos, né, que vão passar por trás do ligamento inguinal para virar artéria femoral, no caso a artéria, e a veia femoral vira veia ilíaca externa. E o que acontece aqui é que próximo a esta região do canal inguinal, existe a formação de um trígono, que na verdade é uma região em que nós vamos ter somente a aponeuroses dos músculos. Então, esta região é uma região enfraquecida da parede abdominal. E aí a gente vai chamar esta região de trígono inguinal ou trígono de Hesselbach. Cuidado, a gente sempre brinca para não confundir com aquele plexo arterial que existe lá no septo nasal, que é o plexo de Kisselbach, né? Então, por isso que a anatomia às vezes briga com esses epônimos, porque esses epônimos, na maioria das vezes, são muito parecidos ou muito difíceis para a gente guardar, né? Então, lá no nariz é o plexo de Kisselbach, e aqui o trígono inguinal é o trígono de Hesselbach, ok? E aí, então aqui, vamos dizer assim, é uma parede que ficou fraca lá no abdômen. Então, eu tenho aqui o músculo reto do abdômen. Então, a região medial desse trígono é justamente a parede lateral do reto do abdômen. Depois, eu tenho aqui os vasos epigástricos inferiores, que nós vimos lá na parede abdominal, na aula de parede abdominal, né? Vimos que são vasos profundos e que vão subir aqui por trás da bainha do reto do abdômen. E temos aqui, por final, né, a região inferior, que é, então, o ligamento inguinal. De novo, mais um epônimo para vocês, que é o chamado ligamento de pulpar, tá? Então, esse ligamento, ele faz aqui a definição do trígono na sua região mais inferior. Bom, e aí a gente volta lá no caso do senhor que está com hérnia inguinal. Então, aquelas tumefações, na verdade, elas são resultados da protusão de um conteúdo peritoneal. Então, pode ser desde mesentério, gordura, ou muitas vezes uma porção do intestino, que vai atravessar a parede do abdômen ou vai entrar pelo canal inguinal. Então, o que acontece é que essas hérnias inguinais, elas podem acontecer ou pela passagem do conteúdo através do canal inguinal, ou elas vão perfurar diretamente a parede do abdômen. E aí, é por isso que a gente tem aqui, então, a diferença. Então, entre as hérnias inguinais que são indiretas ou as hérnias inguinais que são diretas. As hérnias indiretas são congênitas, né? Então, a pessoa nasce com elas. Cerca de 75% das hérnias inguinais são do tipo indireto. E o que acontece aqui é que ela vai ser uma hérnia que está localizada lateralmente aos vasos epigástricos. Se ela está localizada lateralmente aos vasos epigástricos, é porque este conteúdo herniado, ele vai passar pelo canal inguinal, ou seja, ele vai entrar aqui no anel inguinal profundo. Já a hérnia direta,
ela é adquirida muitas vezes. Então, lá no caso do nosso caso clínico, a pessoa era entregador de gás. Então, ele estava o tempo todo pegando peso e fazendo com que o abdômen tivesse manobras de pressão positiva. E isso acabou enfraquecendo ainda mais a parede do abdômen e o conteúdo ele vai passar diretamente pela parede, ou seja, na parte medial em relação aos vasos e, portanto, dentro do trígono inguinal, ok? Então, a hérnia indireta é aquela hérnia que passa por dentro do canal inguinal e a hérnia direta é a hérnia que vai passar pelo trígono de Hesselbach. E aí aqui a gente visualiza, então, duas figuras que vão ficar mais claras aí para vocês. Então, no caso aqui, esta hérnia é um tipo de hérnia indireta. Ou seja, o que aconteceu aqui? O conteúdo herniado, ele vai passar através do anel inguinal profundo, através do anel inguinal superficial e vai chegar ao escroto, passando por dentro do canal inguinal. Agora, o outro tipo, a hérnia direta, então, é o tipo que está medialmente localizado em relação aos vasos epigástricos inferiores. E aqui eu vou ter uma protuberância, uma herniação que acontece diretamente na parede abdominal, ok? Então, essa é a diferença entre a hérnia direta e a hérnia indireta. Ok, gente? Até a próxima!